enquanto a gente encontra, vamos fazer uma breve oração? Amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecemos, bendizemos o seu nome aqui essa manhã. Senhor, que o Senhor possa vir falar ao nosso coração, que o Senhor possa vir falar conosco, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, aprender mais de Ti aqui essa manhã e nos encher, Senhor, desse maná maravilhoso que é a Sua palavra. Senhor, tendo a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está agindo, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Amém? Glória a Deus. Olha o que está escrito aí, igreja. Lucas capítulo 5. E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. Assentou-se no barco e ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que Simão lhe replicou: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada, todavia confiamos em tua palavra e lançarei as redes. Amém, igreja? Vamos até aí, depois nós segue o restante, para a gente não perder o raciocínio. Igreja, olha que interessante. A palavra de Deus diz que num determinado dia. O que quer dizer isso, igreja? Determinado. Tudo tem um dia certo para acontecer. Amém? Obrigado. É verdade, já deu certo aqui. É bom que eu veja a hora também, não ultrapassa o horário, né? Amém, igreja? Amém. Então, aconteceu que num determinado dia. Então, um determinado dia já é um dia marcado por Deus. A gente precisa ficar atento a isso, igreja. E esses dias são marcados por Deus, mas não são nos avisados. Então a gente nunca sabe o dia em que Jesus vai falar com a gente. E às vezes Jesus marca e a gente não comparece. Amém? E acaba perdendo o que Deus tem para nos dizer. Amém? Continua o texto e diz assim, ó, havia lá uma grande multidão que se espremia de todos os lados. Para quê, igreja? Para ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Uma grande multidão se espremia para ouvir a palavra de Deus. Porém, Jesus fez o quê? Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então, igreja, aquele cenário estava muito interessante, né? Estava ali um dia determinado, Jesus chegou, tinha uma multidão esperando, e tinha alguns barcos que tinham acabado de chegar e estavam ali lavando as suas redes. Por quê, pastor? Porque todo mundo sabe que a pesca acontece, né, na sua grande maioridade ou maioria à noite. Amém? Porque é à noite que é a hora de pegar peixe. De dia é mais difícil. Então, por isso o texto vai dizer que eles estavam pescando a noite inteira. Então, pela manhã, eles retornando e chegaram ali. E ali, igreja, a palavra de Deus diz que o Senhor entrou num dos barcos. Qual barco? Que pertencia a Simão. E lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. Amém? O que acontece, igreja? Ele pediu para sair um pouquinho da praia, para ele sentar no barco, para ele poder ensinar a multidão, para que pudesse todo mundo ouvir o que ele estava dizendo. Então a gente precisa prestar atenção numa coisa: o Senhor tem um tempo determinado para cada coisa. Aquele tempo era o tempo de quê? De pregar, tempo de passar a mensagem. Então ele estava tranquilo, o pessoal estava lá, deixou de lavar as redes, volta para o barco, e o Senhor entra no barco. E quando o Senhor entra no barco, o que acontece, igreja? Tudo muda. Amém? Parece que não, mas tudo muda.
Então, o Senhor entrou no barco, começou a ensinar e aparentemente estava tudo normal. Só Jesus que está no barco. A única diferença é essa. Amém? Continua o texto. Aí a palavra de Deus diz que ele assentou e fazia o que no barco, igreja? Ensinava o povo. Amém? Olha que interessante. Jesus estava ensinando. Versículo 4. Assim que acabou de ministrar, então você vê que tudo tem o que? Uma sequência, tudo tem uma ordem. Então, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se até Simão e os demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Igreja, é uma coisa bem adversa o que o Senhor pediu para eles. Por quê? Eles passaram a noite inteira pescando e eles não pescaram nada. E eles eram o quê? Qual a profissão deles? Pescadores. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas infelizmente tem dia que o mar não está para peixe. Foi um dia desses, eles não pescaram nada. Porém, chega o Senhor Jesus, e todos sabem qual era a profissão de Jesus, igreja. Carpinteiro. Chega o carpinteiro e fala: ó, vocês precisam ir para as águas mais profundas. Às vezes, igreja, o Senhor tem chamado pessoas para ir para as águas profundas. E a palavra de Deus diz que tinha uma multidão naquele lugar. Mas ele não chamou a multidão para águas profundas. Ele falou com alguns que estavam ali. O Senhor conhece os corações. O Senhor sabe quem tem capacidade para ir para as águas profundas e quem não tem. Então ele só chama pessoas capacitadas. A gente, Deus capacita os escolhidos. Capacita no ventre da mãe. Amém? Lá é capacitado, mas depois que está aqui, já está totalmente capacitado. Aleluia. Então, Deus escolhe esses que são capacitados para ir para as águas mais profundas, igreja. E para fazer o que lá? Aí lá você vai lançar as redes e vai pescar. Uma coisa que a gente precisa aprender é que às vezes a gente acha que nos dias de hoje o Senhor vai pescar e trazer o peixe para nós. Ele não vai trazer o peixe. Ele vai nos ensinar a pescar. No caso aqui, ele vai nos falar a hora de pescar, o momento de pescar e o lugar certo. Porém, a palavra de Deus nos mostra, igreja, que o Senhor, ele direcionou eles e eles fizeram a parte que lhes cabia. Amém? Então, às vezes a gente fica de boca aberta esperando que o Senhor possa fazer tudo por nós. Não vai acontecer. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. É necessário a gente fazer a nossa parte. Então, Deus aqui pede o quê? Para eles irem para as águas mais profundas. Por que para as águas mais profundas, igreja? É porque nas águas mais profundas é o lugar de milagre. Amém? Os maiores milagres encontram-se nas águas mais profundas. Como assim, pastor? Na superficialidade, dificilmente você vai ver grandes milagres. Acontece milagres na superfície? Sim, mas são poucos e são milagres mais simples. A superficialidade é o lugar onde a gente inicia, né? A gente está na praia, a gente inicia ali. E quando a gente já está um certo tempo, a gente precisa de ir para as águas mais profundas, porque águas profundas é lugar de milagre. Então, mentaliza aí. Águas profundas é lugar de milagre. Se eu quero viver algo diferente com Deus, eu preciso ir para onde? Para as mais profundas. Amém? Se eu ficar na superfície, no raso com Deus, eu nunca vou viver o melhor de Deus na minha vida. Amém? O que é superfície? É aquela pessoa que tem um encontro ali com Jesus e para nesse encontro. É a multidão. A multidão estava acompanhando Jesus. Então, sempre vai ter a multidão, igreja. E a gente precisa se posicionar. Ou a gente é multidão, ou a gente é discípulo. O que é que o discípulo faz? Caminha com Jesus. Amém? O discípulo anda alinhado com Jesus. O discípulo tem comunhão com Jesus. O discípulo não é a multidão. O que a multidão quer? Milagre. A multidão só está atrás de milagre, igreja. Quando Jesus fez a primeira multiplicação de peixe e a segunda, o que a multidão queria? Colocar ele como rei para quê? Para não trabalhar. Vamos ficar todo mundo de boca aberta, o Senhor multiplicando peixe, dando para te comer. Peixe e pão. É isso que a multidão quer. Peixe e pão. Milagre. Só vem e não quer doar nada, não quer fazer nada.
Já o ministério que o Senhor nos chama já é diferente de tudo isso. Amém? E a palavra de Deus então diz o seguinte, versículo 5. Quando o Senhor chama, convoca, né? Ou mostra que eles devem ir para as águas mais profundas, o que o Pedro responde? O Simão aqui, que é o Pedro, no momento ele chamava Simão ainda. Diz assim, Simão replicou, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia confiamos em tua palavra e vamos lançar as redes. Amém? Igreja, a palavra mestre aqui que o Pedro usou não é uma palavra mestre que ensina. É de mestre de uma pessoa que tem autoridade e eu vou obedecer. Amém? Então, na verdade, quando ele chama o Senhor Jesus de mestre, ele não está chamando ali de um professor. Ele está chamando de uma autoridade, por isso eu vou obedecer. Amém? Continua a palavra e diz assim. E assim, versículo 6, né? E assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixes. Tanto que as redes começaram a se romper. Por que, igreja? Porque se eles pegassem uma quantidade normal de peixes, poderia ser algo natural, poderia ser sorte, poderia ser o acaso. Mas como a quantidade era fora do comum, e você imagina o que Deus faz, né? Eles pescaram a noite toda. Quanto peixe que eles pegaram? Nada. Aí eles voltam lá, lançam a rede durante o dia que não é hora de pescar, e as redes vêm quase a se romper. E olha só que interessante isso. Por esse motivo, acenaram seus amigos no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Igreja, presta atenção. A gente tem que saber no meio de quem a gente anda. Tem lugar que a gente vai estar que o milagre vai acontecer. A gente vai estar próximo de pessoas que o milagre vai acontecer. Então, esses aqui que estavam no outro barco, eles só estavam próximos. E eles participaram da mesma bênção. Amém? Os de um barco que foram chamados e pediram, e Jesus instruiu eles. O outro barco só estava acompanhando. Então isso que a gente precisa ficar atento. Às vezes a gente está acompanhando gente que não presta. Às vezes a gente está acompanhando gente que vai levar a gente para o buraco. Está acompanhando gente que não serve para nada. Amém? Pastor, o que é uma pessoa que não serve para nada? Uma pessoa que não serve para nada. O que é não servir para nada, gente? Às vezes a gente acha que as palavras são muito fortes, muito pesadas. Mas uma pessoa que não acrescenta em nada na sua vida, ela serve para quê? Para nada. Uma pessoa que chama, vamos ali cheirar uma poeira. Essa pessoa serve para quê? Para nada. Vamos ali beber uma cerveja. Essa pessoa serve para quê? Para nada. Vamos ali comer uma carne e escutar uma música e tomar uma. Essa pessoa serve para quê? Para nada. É isso que eu estou dizendo. Então, o para nada é isso. Então, vamos num show. A pessoa só te chama para lugar que não vai acrescentar em nada em sua vida. Se não vai acrescentar em nada, serve para quê? Para nada. Já diz o nome. Não acrescentou em nada, não serve para nada. E às vezes a gente fica muito perto dessas pessoas que não servem para nada. A conversa, que tipo de conversa é? Só fala da vida dos outros. Para que serve falar da vida dos outros? Para nada. Ou mentindo. Mentira, falar da vida dos outros ou se engrandecer. Agora eu comprei uma fazenda, agora eu comprou nada, né? Tem dinheiro nem para cair morto e tá lá mentindo para os outros, achando que a gente é obrigado. E a gente fica o quê? Perdendo tempo com essas pessoas que não servem para nada, ao invés de estar acompanhando gente que vai viver milagre. Esse pessoal desse barco, eles tinham duas opções do segundo barco. Tanto eles poderiam acompanhar o pessoal que foram para águas profundas, ou eles poderiam ficar na praia, já estavam lá lavando suas redes e descansar. Amém? Vamos bater um papinho aqui e contar as histórias? Vamos ficar aqui fazendo o quê? Nada. Podia, não podia? Então, o crente, irmão, ele não pode ficar sem fazer nada. Sempre tem algo a ser feito. Amém? Deus nos trouxe aqui para não fazer nada. E aí continua o texto, igreja, e diz assim, ó. Versículo 7. Por esse motivo, acenaram seus amigos do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Igreja, olha que coisa interessante.
Era tanto peixe, mas tanto peixe, que os barcos ficaram a ponto de afundar, de tanto peso. Ou seja, algo sobrenatural. Nunca tinha acontecido. E aí olha o que acontece. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-se, ou afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Igreja, veja bem que interessante. Estava tudo normal, tudo igual. A única coisa que mudou era o quê? Jesus estava no barco. Então, presta atenção em outra coisa. Não adianta eu ir para a profundidade sem Jesus. Tem gente que vai para o profundo sem Jesus. O que acontece? Morre. Ah, vou fazer um curso de teologia, vou estudar não sei o que, Não é errado, é certo estudar, igreja. Mas aí estuda, se aprofunda na palavra sem Jesus. O que acontece? Morre. Vocês já ouviram dizer que fulano ficou doido porque leu a Bíblia? É isso. Começou a se aprofundar sem Jesus. O fulano que ficou doido porque leu a Bíblia não está na igreja mais. Por quê? Se aprofundou demais, sem Jesus, pulou fora. Então, vou começar a estudar. Ótimo. Primeiro, você precisa encontrar Jesus para depois estudar. Senão a vida não vai mudar em nada e corre risco. Então, era tudo igual. O cenário era igual. A única diferença que tinha era Jesus. E quando Jesus está no barco, o que acontece, igreja? Tudo muda. Perfeito. Jesus está no barco, tudo muda. Então, as coisas previsíveis tornam-se imprevisíveis. As normais, anormais. Tudo se faz novo. Tudo é uma novidade. O que nunca aconteceu passa a acontecer. Mas a gente precisa que Jesus esteja no nosso barco. E depois que Jesus está no barco, aí a gente vai para as águas mais profundas. Amém? E vive o quê? Aquilo que nunca viveu. E aí eles estão ali em meio àquela maravilha, vivendo aquilo que nunca tiveram visto antes, que nunca viveram antes. E Pedro, ao contemplar tudo aquilo, o que ele entende, igreja? Senhor, eu não sou digno, eu sou um homem pecador, afasta-te de mim. Pastor, mas o que é isso? Isso é o que todos nós deveríamos sentir quando está na presença de Jesus, igreja. Diante da santidade de Deus, nós somos imundos. Mas tem gente se achando mais santo que Deus. Está quase que pedindo licença na hora que chega. Fica aí, Deus, que chegou o bambambam agora. Então a gente precisa de entender isso. Amém? Quando a gente chega diante de Deus, verdadeiramente enxerga quem é Ele, esse sentimento aqui de Pedro é natural. A gente se sente indigno da presença de Deus. Isso é natural. O que hoje a gente tem aprendido? Nós somos merecedores. Não, igreja, nós não somos merecedores. Nós não merecemos nada. Não, Jesus faz questão de você. Não, igreja. Nós é que precisamos fazer questão de Jesus, não ele de nós. Amém? Continua o texto e diz assim, versículo 9. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a peça que haviam realizado. Então o que aconteceu, igreja? Pedro claramente compreendeu o quê? Aquilo que ele estava vivendo não era natural, não era normal, era algo fora do comum, fora do normal, era um verdadeiro milagre que ele estava vivendo. Então, diante disso, o que aconteceu? Ele acreditou, ele aceitou, ele contemplou, ele viu quem era Jesus. Amém? E é isso que nós precisamos, Cristo, saber quem é Jesus. E Jesus, ele é maravilhoso. E aí o texto diz assim, assim como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Deus, aleluia. O que o Senhor está mostrando para Pedro, Cristo? O Senhor está mostrando para Pedro ali o que ia acontecer nele, o que ia acontecer com ele ministerialmente. Amém? Jesus entrega o ministério para Pedro. Quando, igreja? Quando eles voltam. Eles foram para as águas profundas e voltaram. Então, para você estar pronto para receber o que é de Deus, você tem que visitar as águas profundas.
Jesus não estava na praia e falou assim, ó, você vai ser pescador de peixe, mas antes disso vamos lá para o fundo e vamos pegar uns peixes. Não, tudo tem uma cronologia, tudo tem um tempo certo. Jesus primeiro fala, vamos pescar. Depois, na hora que volta, todo mundo maravilhado, Jesus fala, agora fica tranquilo, que você não é mais um pescador de peixe, agora você é um pescador de homens, de almas. Amém? Então o que acontece, igreja? A gente precisa de ter uma experiência com Jesus um pouco mais profunda. Como que eu consigo isso, pastor? Eu moro longe do mar. Não estamos falando aqui de mar, igreja. Estamos falando de profundidade. O que é profundidade? Ouvir a palavra, entender a palavra, orar, jejuar, querer buscar as coisas do Senhor. Isso nos leva às coisas mais profundas. Intimidade com Jesus. É isso que nós precisamos. Amém? O que é superficial? É ouvir a palavra e não entender nada. Isso é superficial. Que é o que a gente vê em todo lugar. Eu ouço a palavra, não entendo nada e toco o barco. O que é me aprofundar? Eu ouço a palavra, eu quero entender o que está dizendo, eu vou estudar essa palavra, eu vou contemplar o texto, eu vou ali buscar o que Deus está me dizendo. De que maneira? Racional. Amém? O milagre aconteceu? Sim ou não? Sim. De que forma? De verdade ou de mentira? Verdade. Tinha peixe ou não tinha peixe? Tinha peixe. Então, a gente precisa viver o espiritual de uma forma racional. De que maneira que é isso, pastor Paulo? É viver o espiritual de uma forma lógica, real, de verdade. Amém? O que não é isso? É Jesus chegar lá e falar para eles, puxa as redes. Imagina um monte de peixe pulando aqui dentro desse barco. Isso é viver loucura. Amém? Ou seja, o espiritual reflete no natural. E as coisas acontecem, igreja. Então, nós vamos orar por uma cura. Não é uma cura espiritual. É uma cura física. A pessoa vai ser curada. Os milagres vão acontecer fisicamente falando. Naturalmente falando. Logicamente falando. Amém? Vai acontecer. Agora, de que maneira? Essa é a parte de Deus, né? Como aconteceu? Pastor, como é que uma pessoa que é paraplégica pode levantar e andar? Isso é a parte de Deus. Mas a gente tem que crer que isso vai acontecer. Amém? A gente precisa viver isso. E a palavra de Deus nos diz outra coisa interessante. Eu vou ter que falar para vocês. Você sabe o que Jesus estava pregando? Que no início eu falei que tinha uma multidão. Nós já vai chegar no Pedro aqui nos finalmente. No início tinha uma multidão, não tinha? Sim ou não? E a multidão estava acompanhando Jesus, sim ou não? Segura aí onde você está nesse texto aí. Está seguro aí? Volta um pouquinho até Marcos, capítulo 1. Seguro que não vai voltar para lá, viu, igreja? Marcos, capítulo 1. Versículo 14. Todo mundo encontrou? Marcos 1,14. É a mesma passagem, é a mesma história, tudo igual aí, viu, igreja? É só o evangelho que mudou aí, que agora é Marcos que está contando a história e não Lucas. Amém? Olha o que diz. Depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Amém? Cumprindo-se o tempo, está chegando o reino de Deus. Arrepende e crede no evangelho. Amém? A mensagem era essa: arrependam-se e acreditem. Arrependam-se e acreditem. Será que foi nesse dia, pastor? Vamos lá para baixo. Caminhando pela praia no mar da Galileia, viu quem? Simão e seu irmão André lançando as suas redes ao mar, pois eram pescadores. Amém? Ou seja, vamos voltar para onde nós estávamos. Jesus estava andando ali pela Galileia, igreja, e ele estava pregando a sua grande mensagem, e a única mensagem do evangelho, que é o quê? Arrepender e crer. Arrepender e crer. Não tem outro jeito. Por que às vezes fica meio complicado nos dias de hoje? Porque prega-se muitas mensagens, mas a mensagem é só essa: arrepender e crer. Se eu me arrepender, eu creio e acabou. E daí é só percorrer agora o caminho que Deus tem para nós. Qual que é o problema? É uma sequência. Amém? Primeiro arrependimento, depois crer, ou crer e se arrepender. Só que as pessoas vão para um milagre, vão para não sei o que, vão para não sei o que, e não se arrepende e não crê. Se não passar para a parte de crer e de se arrepender, infelizmente não tem evangelho. Amém? Continua, igreja. Versículo 10, nós estávamos, né?
Todavia Jesus fala para eles não ter medo, né? E aí vem uma parte maravilhosa, igreja, que é o versículo 11. Então eles arrastaram seus barcos para a praia e fizeram o que, igreja? Renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Alguém pode me falar se tem alguma semelhança que nós estávamos estudando quinta-feira? Essa palavra renunciaram? O que eles fizeram? Perfeito, Karina. Eles pegaram a sua cruz e seguiram a Jesus. Toda vez que a cruz fala toda vez que a gente fala de cruz, está falando de quê? De renúncia. Então foi justamente o que eles fizeram. Olha como que Deus é maravilhoso. Primeiro ele nos entrega a palavra no domingo passado, e hoje ele nos entrega a prática da palavra do domingo passado, que é para a gente poder entender. Então olha só, Jesus então convidou eles. O que eles fizeram? Tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus. O que é tomar a cruz? Renunciaram a mais ou menos poucas coisas, é isso? Não. Renunciaram a que, igreja? Tudo. Todas as coisas. E tudo é o quê? Tudo é tudo. E seguiram a Jesus. Qual que é o problema? Se não houver renúncia, não tem como seguir Jesus. É por isso que a dificuldade hoje de seguir Jesus, a dificuldade de observar a palavra, a dificuldade de andar nos caminhos de Deus, é justamente essa. É de pegar a sua cruz e seguir Jesus. O que é pegar a cruz? Renúncia. A dificuldade é eu renunciar. Renunciar a quê, pastor? A tudo. Não é pouco, igreja. É renunciar a tudo. Tudo que eu gosto, tudo que eu quero, tudo que eu sou, eu preciso renunciar a tudo. Pastor, o que eles renunciaram? Vamos para o texto? O que eles renunciaram? Eles acabaram de ter uma pesca maravilhosa. Pesca maravilhosa é sinônimo de quê, igreja? De muito dinheiro, exatamente. Pesca maravilhosa é assim, os caras são pescadores, né? Eles vivem da pesca. Se eles pescaram demais e os barcos estão a ponto de afundar, sinal que tinha muito peixe. E peixe vendido é dinheiro. Então era uma grande oportunidade deles seguirem a vida que eles tinham. Vou comprar outro barco, vou, né, dar uma investida aqui, vou melhorar meus negócios, vou comprar uma casa, vou investir em alguma coisa, vou fazer alguma coisa, né? É a oportunidade da minha vida. E quem me deu essa oportunidade? Jesus. Melhor ainda. Qual que é o grande problema, igreja? Jesus te dá uma oportunidade para você fazer o quê? Renunciar. Esse é o grande problema. A gente acha que a oportunidade é para a gente abraçar ela e morrer com ela. Muitas oportunidades Jesus está nos dando para quê? Para a gente? E quantas pessoas estão perdendo essa oportunidade, igreja? De quê, pastor? De ficar rico? Não. De renunciar. Dificilmente a gente renuncia a alguma coisa que a gente quer. Vamos falar difícil, não vamos falar raro. Raramente a gente renuncia a alguma coisa que a gente quer. Principalmente quando essa coisa vem de Deus. E não tinha dúvida, igreja. Eles colocaram Jesus no barco. Eles foram para as águas profundas seguindo a palavra estava tudo dentro da palavra. Jesus falou e eles obedeceram. Tem alguma coisa melhor do que obedecer a Deus? Não, estava perfeito. Eles estavam em obediência. Só que Jesus falou o quê? Vocês precisam me seguir. E para seguir Jesus precisa do quê? De renunciar. Esse é o problema. As pessoas falam assim: Jesus, vou seguir o Senhor. Espera aí que eu vou colocar um gerente aqui para organizar para mim. Ó. Você manda para mim mensalmente a renda e de vez em quando você me passa um zap que eu vou organizando de longe aqui. Vou ter que seguir Jesus, mas eu preciso fazer algumas coisas. Jesus, você não se importa não, né? De vez em quando eu vou ter que voltar aqui para dar uma administrada para ver como é que tá as coisas. Porque foi o Senhor que me deu essa prosperidade. Foi o Senhor que me deu os peixes. Então se o Senhor está dando, é para mim o quê? Progredir, para mim ir para frente. Não é isso? Eu preciso de ter uma boa estabilidade para me seguir Jesus. Então eu preciso de uma renda boa. Aí eu vou seguir Jesus. Depois que eu tiver a renda. Mas o que Jesus faz, igreja? Renuncia. Renuncia a renda. Renuncia o dinheiro. Renuncia o barco. Renuncia o peixe. Renuncia tudo e me segue. Isso é uma coisa muito difícil. E aí a palavra diz o seguinte: que eles então renunciaram. O que eles fizeram? Eles chegaram lá, pararam os barcos. Só que
Renúncia não é irresponsabilidade, igreja. Às vezes a gente confunde, eu vou largar tudo. Não é isso. Renúncia não é irresponsabilidade. Eles chegaram com os barcos, foram até Zebedeu e falaram: a partir de hoje nós vamos com Jesus. Fica com tudo isso aí e toca a sua vida, porque nós escolhemos seguir a Jesus. Estamos abrindo mão de tudo e vamos seguir Jesus. E foi isso que eles fizeram, igreja? Sim, foi isso que eles fizeram. Abriram mão de todas as coisas. Para quê, igreja? Para viver com Jesus. E com Jesus eles passavam frio? Claro que passava. Passava fome? Claro que passava. Dormia no relento? Sim, claro. Jesus fala isso, né? As raposas têm os seus covis e o homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então, quer me seguir, vocês vão ver tocha. Basicamente é isso que Jesus está falando. Vão passar dificuldade, vão sofrer opressão, vão ser perseguidos, vão chegar nos lugares, vão querer nos matar. Vai ter tudo isso. Vocês vão querer mesmo? Vai querer abrir mão de uma vida plena e boa, cheia de dinheiro, para poder me seguir? É isso que vocês querem? Eles pensaram? Sim ou não? Eles não pensaram, não. Eles tinham certeza. Quando a pessoa pensa, igreja, é quando ela não tem certeza. Eu já falei isso. Toda vez que a gente tem certeza, a gente não pensa. É bem simples. Se eu tenho certeza que uma coisa é certa de fazer, eu fico pensando, eu vou ligar para todo mundo. Vamos supor que o Espírito Santo nos moveu para vir fazer o culto aqui na praça. Sim ou não? É certo fazer o culto na praça? Alguém teve dúvida? Agora imagina, eu vou ligar para os meus superiores. Pastor, o senhor acha que eu fazer um culto na praça tem algum problema? Aí ele vai falar, vamos ligar para outro, vamos ligar para outro. Ou seja, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, porque é errado. Agora, se eu tiver certeza, é porque eu sei que está certo. Amém? Então, eles tinham certeza daquilo que eles estavam querendo. Por que eles tinham certeza, igreja? Porque eles tinham feito os primeiros passos. Qual que é o primeiro passo? Obedecer à voz de Jesus. Primeiro passo. Segundo passo, águas profundas. Se aprofundaram em Jesus. Terceiro passo, viver o sobrenatural. Então, igreja, não restou dúvida. Você percebe? São vários passos. Aí retorna. Aí depois de viver o sobrenatural tem o chamado. E Jesus entrega o seu chamado. Depois do chamado, aí não tem jeito, igreja. Aí não tem como retroceder. Amém? Mas sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente fica buscando em pessoas aquilo que Deus já nos falou. Terrível coisa é quando eu termino um culto e as pessoas falam assim: mas estou aguardando Deus falar. Não, igreja, Deus já está falando. É aqui que Deus fala. Amém? É da palavra dele que Deus fala. A gente fica aguardando pessoas. A gente fala assim: está aqui a chave da sua casa própria, está aqui a chave do seu carro, faz isso, faz aquilo. Igreja, presta atenção, Deus já falou. O que tem que ser feito já foi falado, é só a gente ouvir. Por isso a necessidade de compreender o que Deus está falando. Amém? Estão entendendo? Então a gente precisa de entender o que Deus está nos falando, mas a gente fica esperando alguém falar. Por quê? Se acostumou. Se acostumou com o quê? Com a ausência de Deus. Então, toda vez que a gente busca no homem aquilo que a gente deveria esperar em Deus, é porque a gente nunca teve um encontro com Deus. E a experiência mais próxima que a gente tem com Deus é um homem abrir a boca. Então, presta atenção nisso. A palavra de Deus é quem falando? Deus. Se Deus está falando, nós vamos esperar o quê? Vai esperar um pular aqui no nosso meio para falar o que a gente tem que fazer? Se Deus está falando, renuncia, você vai esperar o quê? Não vou renunciar não. Deve ser outra coisa que Deus está falando. Renuncia. Pastor, eu não tenho nada para renunciar. Que bom, você já renunciou, não é com você. Pastor, eu tenho algo para renunciar. Se você sente no seu coração que tem algo, é com você. É bem simples. Agora você esperar alguém pular na sua frente e falar: renuncia, é isso que você está. Gente, vamos parar de meninice. Amém? A palavra de Deus é algo sério, eficaz, concreto. Nós não precisamos de outros deuses. Nós já temos o nosso Deus verdadeiro e vivo. O que é um Deus vivo? Vivo. Então a gente não precisa de invocar, porque ele é vivo. Amém? Ele está presente. Ele está falando. Então nós precisamos apenas ouvir. Só isso. Quero viver um sobrenatural com Deus. Quero viver o meu propósito com Deus. Ótimo. Jesus já falou o que para nós no domingo passado? Quer me seguir? Faz o quê? Toma a sua cruz e me segue.
Simplesmente. Mais nada. Aí não ficou claro, porque o pastor falou que tomar a cruz é renunciar. Talvez você não acreditou. Aí o que Jesus fez? Vou mostrar então uma outra palavra com a palavra renunciar. Não precisa de ninguém pular no nosso meio para falar. Está escrito aqui, ó. Então eles arrastaram seus barcos para a praia e renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Então se pegar a cruz e seguir Jesus, você não entende? Então a palavra diz: renuncia a todas as coisas e segue Jesus, que é a mesma coisa de forma diferente. Para quê, pastor? Para que todos possam compreender. Amém? Estão entendendo, igreja? E quando a gente compreende e obedece, a gente vive o quê? Coisas extraordinárias. O que Pedro viveu? Apenas um milagre. E depois disso, igreja? Depois disso, Pedro curava enfermos, a sombra de Pedro curava pessoas, Pedro andou sobre as águas, Pedro viveu coisas extraordinárias, igreja, coisas impressionantes, incríveis, inimagináveis. Tudo isso Pedro viveu. Por quê? Porque ele obedeceu o chamado no início. E outra coisa que a gente precisa entender: Pedro não fez um evangelismo ou uma conversão aos poucos. Pedro, ele se entregou de uma vez. O que é feito aos poucos, igreja? O aperfeiçoamento. Amém? Então, o aperfeiçoamento é aos poucos, mas a entrega tem que ser imediata. Aleluia. Pastor, e se a entrega não foi imediata? Não tem problema. Deus vai aguardar. Ouça essa agora antes da gente ir embora. Deus não pula etapas. Deus não pula etapas. É primeiro ouvir, obedecer, águas profundas, ministério, renunciar e seguir. Deus não vai pular etapa. Amém? Pastor, mas eu não estou barrado numa etapa, então você não vai para outra. Infelizmente você vai ficar preso nessa etapa aí até você romper. Pastor, e se demorar? Você acha que Deus tem pressa? Tem não, quem tinha que ter pressa somos nós, porque quem não tem tempo somos nós, igreja. Deus tem todo o tempo. Amém? Deus já falou, Deus é eterno. Deus tem a eternidade. Ele já vive a eternidade sempre. Agora nós não, quem tem tempo somos nós. Ou melhor, quem não tem o tempo somos nós. Então precisamos o quê? Entender e praticar o mais rápido possível. Quanto mais rápido, melhor. Amém? Quanto tempo o Pedro caminhou com Jesus? Quanto tempo, igreja? 3 anos. Quanto tempo já nós estamos caminhando com Jesus? No mínimo quantos? No mínimo. Cadê a Ana? Quantos anos está caminhando com Jesus? Que não é só nessa igreja, Ana? 6 anos. No mínimo 6 anos, igreja. Só aqui, né? Fora os que já vieram de outras igrejas ou já estavam, né, na presença de Deus há muito tempo. Então quantos anos? 6. Está todo mundo vivendo a vida de Pedro aqui, tá? Milagre para contar lá, nossa sombra está passando, sendo curado. Todo mundo tá? Não? Então está faltando alguma etapa. E graças a Deus, Deus está nos mostrando hoje quais são as etapas. Nós precisamos. Ah, e tem uma coisa interessante. A última etapa qual que era, igreja? Do ministério dele. Qual que era? Pescar almas. Estão entendendo? Aí a gente quer fazer tudo o contrário. Vamos buscar as almas primeiro, depois vamos de trás para frente. Não, igreja. Quem anda para trás é caranguejo. Amém? A gente tem que andar para frente, seguindo a sequência. Então tem uma sequência. Por que não dá certo? Porque quer fazer a sequência inversa. Então, como é que a gente vai convencer uma pessoa a seguir um Deus que a gente mesmo segue? Como é que eu vou convencer uma pessoa a abrir mão de tudo se eu não abrir? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou convencer a pessoa a ir para as águas profundas se eu mesmo não fui? Como é que eu vou convencer a pessoa a obedecer se eu não obedeço? Então, a última etapa é pescar. Amém? Pescar almas. Isso é a última etapa. Pedro pescou muitas almas, igreja? Sim. A palavra de Deus diz que na primeira pregação dele assim aberta, quantas pessoas foram batizadas?
5.000 pessoas, não é isso? Tem outra de 3.000 pessoas também, só na primeira etapa. Você já imaginou o que é isso? Aí aquela multidão, e aonde Pedro passava tinha uma multidão querendo ouvir a palavra. Por que, igreja? Porque eles enxergavam quem, Pedro? Jesus, discípulo, pequenos cristos, é isso aí. Então, e por que eles... Olha só, Jesus, igreja, ele teve que abrir mão de quê? Para cumprir o ministério dele. Ele abriu mão de ser Deus e se tornou homem. Ele era Deus, igreja. Ele continuou sendo Deus, mas para facilitar, ele teve que diminuir demais para chegar junto de nós, né? Porque ele é grande, nós somos pequenos. Então, para chegar diante de nós, ele teve que diminuir demais a sua pessoa. Ele teve que abrir mão de tudo para chegar perto de nós. Ele abriu mão até da sua vida, porque ele morreu e ressuscitou. Amém? Então, isso é o exemplo. E a gente precisa seguir o exemplo. Mas aí a gente não quer fazer como Jesus, não quer fazer como Pedro, não quer fazer como Paulo. A gente quer fazer da nossa forma, do nosso jeito. Sabe o que vai dar? Ruim. Vai dar errado. Amém? Pastor, mas o Davi não foi rei? Sim, o Davi foi. Quem mais foi rei, igreja? Salomão foi um ótimo rei. Quem mais foi rei? Saul foi um péssimo rei. Quem mais foi rei? Josafá. Quem mais? Aí, tivemos vários reis. Amém? Porém, tinha um que era o rei dos reis. Sim ou não? Quem que era o rei dos reis? Jesus, o rei dos reis. E de qual reinado que nós estamos falando que Jesus reinava? Não, igreja. Reino dos céus. Amém? Qual que é o nosso problema? Nós queremos reinar aqui. Nós queremos ministério aqui. Nós queremos fazer parte desse mundo. Então, eu prefiro ser uma autoridade daqui do que uma autoridade de lá. É disso que Jesus abriu mão. Quando estava a multidão ao entorno dele, eles queriam que Jesus tomasse o quê? Posse do reinado daqui. E foi isso que eles entenderam. Jesus vai tomar o reinado de Roma e nós vamos começar a reinar. E ele vai ser o nosso rei. Ele vai ser. Mas não, ele já era. Só não estava conseguindo enxergar. E é assim que a gente está. A gente já serve um Deus maravilhoso. Somos ministros de... E a gente está querendo se rebaixar, igreja. Olha que coisa louca. A gente se rebaixa para ser uma autoridade do mundo. Não é assim que funciona. Amém? Pastor, mas não temos ministérios e ministérios. Tudo temos pessoas para cada coisa. A gente só precisa saber qual que é o nosso lugar. Amém? Na caminhada com Jesus, tinha algumas autoridades que seguiam Jesus? Sim ou não? Tinha. Nicodemos era uma autoridade, seguia Jesus. O Cornélio era uma autoridade, seguia Jesus. Temos também aquele capitão, né? É o centurião que seguia Jesus. Então temos muitas autoridades que seguiam Jesus. E dessas autoridades todas, vocês acham que Pedro tinha mais autoridade que eles ou não? Você acha que Paulo tinha mais autoridade que eles ou não? Quem tinha mais autoridade? Paulo ou quem cortou a cabeça dele? É isso que é difícil de entender, igreja. Amém? É isso que é difícil de entender. No mundo natural, olhando, quem tinha autoridade é quem cortou a cabeça de Paulo. E no sobrenatural, olhando, quem tinha autoridade é quem teve a cabeça cortada. Vocês estão entendendo o que é isso? Isso chama-se o quê? Abrir mão. Isso chama-se isso aqui, ó. Renunciar. Paulo renunciou a alguma coisa para seguir Jesus? Paulo era um grande líder. Paulo tinha uma vida plena. Paulo era um grande mestre. E Paulo renunciou a tudo. Só que o que ele entendeu? O negócio é a gente entender isso. Paulo entendeu que tudo aquilo que ele vivia, comparado a Jesus, era o quê? Esterco. Né? Eu estou falando esterco para ser bonzinho, mas a palavra lá não era esterco. Era pior, porque esterco ainda serve para alguma coisa. Né? Então, Paulo, ele comparou tudo que ele sabia, tudo que ele vivia com Jesus, e ele entendeu que tudo aquilo não servia para nada. Vocês estão entendendo?
E isso é a nossa grande dificuldade. Porque enquanto a gente não colocar Jesus como primeiro em nossa vida, nada vai acontecer. E a mensagem, igreja, é dura. Amém? É difícil da gente aceitar. Mas se aceitar, amém? Você acha que é fácil? Você chegar para um cara que está riquíssimo, acabou de receber 2 barcos bombando de peixe. Eu quis fazer o cálculo dos peixes, mas não sabia o tamanho do barco. Não dava para mim fazer. Mas só para vocês terem uma ideia. Eu fui comprar uma tilápia, um filézinho de tilápia. Quanto que tava lá, Carioca? Filézinho de tilápia? Quanto? R$50 o quilo. Amém? Então imagina algumas toneladas de peixe. Quanto que não vai dar em dinheiro? Então o cara estava muito rico. E quando ele estava muito rico na sua plenitude, Jesus faz o quê? Renuncia tudo. E me segue. Amém? O problema é o dinheiro? Não, igreja. A gente precisa de entender. Cada caso é um caso. O Bartimeu, não, o Zaqueu. O Zaqueu era rico? Sim. Jesus mandou ele abrir mão de alguma coisa? Não. Aí ele fez o quê? Ele abriu mão. Não de tudo. Ele falou: metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E a outra metade eu vou usar, não é para mim não. É para restituir quem eu defraudei. É isso que a gente não entende. Ah, não, ficou ainda muito bem. Não, a outra metade é porque como ele tinha defraudado muita gente e ele ia restituir 4 vezes mais cada um que ele defraudou, tinha que ter muito dinheiro para estar restituindo. Amém? Quando a gente entende, igreja, a gente para de ser multidão. O que a multidão quer? Milagres. E o que os que entendem querem? Fazer parte do milagre. Amém? Eles querem entregar algo, servir e não ser servido. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser ser o maior, seja o que? Sirva. Olha que coisa louca. É muito difícil de entender isso. Porque vai tudo contra o que a gente sempre aprendeu. Amém? Então, igreja, não tem outro jeito. Se não abrir mão, se não renunciar, não tem outro jeito. Pastor, mas infelizmente não tem. Amém? A palavra de Deus não nos permite pensar de uma outra forma. Quem nos permite? Quem não nos permite? A palavra. Mas eu já falei isso. O mundo religioso nos permite pensar de qualquer maneira. Então, se você tiver outro pensamento e quiser atrelar esse pensamento a qualquer outro pensamento religioso, você vai conseguir. O que você imaginar hoje em dia tem uma pessoa com esse mesmo pensamento. Só que isso nunca você vai encontrar na palavra de Deus. Por isso eu falei do perigo dos homens. Vai chegar um e vai falar assim, ó, eu já cheguei, por exemplo, tá em uma igreja e alguém levantar na igreja e falar assim, ó, o seu lugar não é nessa igreja aqui não. Você vai ser um pastor, mas em outra igreja. Querendo levar mesmo para lá, né? Vai ser um pastor em outra igreja. Se a pessoa tivesse conhecimento da palavra de Deus, o que ela ia entender? Não, Deus não vai dividir o reino. Deus não vai te tirar de um lugar e colocar no outro, ainda mais através de uma palavra. O que vai mudar? É visão. Se a sua visão é diferente, é outra coisa. É o que eu estava explicando para o Lucas e para a Sirene, né? Se o ministério tem uma visão e não se enquadra com a sua visão, aí sim, você vai partir para o ministério por causa da visão, não por causa da sua vontade, por causa do seu querer, por causa do jeito que você quer. Então a gente não pode enquadrar a nossa vontade. Visões são várias, mas a vontade não se enquadra em nenhuma das visões, né? E aí, por não se enquadrar, ficou uma lacuna. E essa lacuna virou um meio fácil de ganhar dinheiro. E aí é onde os espertos vai, que é aquilo que eu falei na quinta-feira, né? Os golpes tá aí e as pessoas querem facilidade. Então, se tem um público que tem dinheiro e que quer ouvir tal coisa, o que a palavra de Deus diz que vai acontecer? No final dos tempos, terão comichões de ouvidos e acharão mestres para si mesmo. Então, se eu tenho dinheiro para bancar o que eu quero ouvir, e tem gente que banca, ou melhor, se eu tenho dinheiro para bancar o que eu quero ouvir, vai ter sempre alguém para falar o que eu quero ouvir. Amém? Porque vai ter sempre alguém querendo o dinheiro. Por que a pessoa quer dinheiro? Porque não renunciou. Estão entendendo, igreja? Porque não renunciou. O dia que renunciar, não quer mais. Amém? Estão entendendo isso tudo? Aleluia. Eu tento não estender, igreja, mas nunca consigo. Amém? O pastor fala, você está falando demais. Aí eu fico olhando, mas o Paulo pregava a noite inteira, por que eu não posso falar um pouco? Né? Aí você está falando demais. Eu falei, mas Jesus ficava o dia inteiro pregando, o povo ia embora, comeu só um pãozinho, um peixinho para ir embora, porque você ficava o dia inteiro lá escutando. Mas você está falando demais. Mas na praia não foi rápido, até pegar um barco e lá sentar
Ele pregava. Você sabia que lá eles pregavam sentado, igreja? Os mestres lá naquela época pregavam sentado. Eu falei, vocês pregavam sentado porque não era rápido, senão eles ficavam em pé, né? Mas por que é isso tudo? Porque a gente não quer renunciar ao nosso tempo para ouvir a palavra de Deus. Então um culto não pode durar 1 hora de pregação. Pode? Não pode. Mas um show velho pode durar a noite inteira, né? Tudo que é do mundo pode ficar à vontade, né? Vamos mudar uma coisa assim, um jogo de futebol dura às vezes 2h30, se for para os pênaltis de prorrogação, quase 3 horas. Pode? Pode. Mas a palavra de Deus não pode, né? Agora as coisas do mundo, estou falando assim, né, numa série. Vamos maratonar. Você pode ficar lá 12 horas maratonando, mas a palavra de Deus não pode. Então a gente precisa de começar a entender isso. Qual a minha prioridade? O que importa, né? Que fome é essa que eu estou? Estou recebendo um maná e estou com fome de almoçar. Pastor, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é uma obrigação, é só uma mudança de mente, uma transformação. Quando houver transformação através da renúncia, aí fica tudo mais fácil. Enquanto não houver, fica complicado. Por isso que para os meninos aqui foi fácil. Seguiram as etapas foram fáceis, né? Não foi fácil de fazer. É sempre igual eu digo, é simples, né? Mas não é fácil, mas é simples. Entra no barco, vai para as águas profundas, isso é simples. O que não é fácil? Acabei de pescar a noite inteira. Eu sei o que eu estou fazendo. O senhor é um carpinteiro, né? Então não é fácil obedecer, mas é simples. Da mesma forma aqui, né? E aí o que acontece? Ele segue as etapas direitinho, vive o sobrenatural. Pedro se transforma em Pedro e vive aquilo que nunca imaginou viver em sua vida. E é isso, igreja, que nós precisamos. Amém? Seguir as etapas, aprender, e aí a gente vai viver o que nunca viveu nas nossas vidas. E quando a gente vive dessa forma, só para finalizar, não volta atrás mais. Vocês estão entendendo? Seguiu essas etapas, não volta atrás mais. Acabou, não tem como voltar atrás. Paulo, por exemplo, ele foi até o final. Vamos decapitar você. Ele falou, que bênção. Onde vai ser? Vamos te colocar numa fortaleza. Que ótimo, vai ter muita gente lá para te evangelizar antes de morrer. Que maravilha. O outro, vou te crucificar. Então pelo menos de cabeça para baixo, para não ser igual a Jesus, que eu não sou merecedor não. Vocês estão entendendo o que é isso? Eles não arregavam, eles não voltavam para trás por causa da pressão, não cede pressão não. Por quê? Porque tem convicção. Pastor, será que Jesus existiu? É bem simples. Você acha que as pessoas morriam por algo que elas não acreditavam? Ninguém morre pelo que não acredita não, igreja. Se eles iam até o final, se eles morriam por aquilo, é porque eles tinham certeza. E nós não precisamos morrer não, nós precisamos da mesma certeza para ter uma vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus.